Oi, eu sou o Marcelo e esse é o Mistérios e Horrores. Obrigado por estar aqui. E se você quer que eu narre alguma história, creepypasta, caso, lenda ou mesmo uma experiência que você teve, mande um e-mail para o endereço contato mistérioshorrores@gmail.com. Tudo junto, sem acento. O texto que vou ler não é de minha autoria e os créditos estão na descrição. Agora, aproveite o próximo episódio. Desafio Você. No início dos anos 2000, um jogo de tabuleiro começou a fazer sucesso na pequena cidade em que eu morava. Algo um pouco incomum, já que a maioria dos jovens preferiam passar o tempo em jogos eletrônicos ou então em casa com a sua internet. Mas talvez o fato de ser um lugar simples, onde coisas modernas só chegam bastante tempo depois, tenha ajudado. Era um jogo sem complicações, lembrando bastante Master. A diferença era que, no lugar de perguntas, eram desafios, assim como o jogo da Grow e Agora. Não se jogava com dados, mas sim com fichas para os jogadores se movimentarem pelo tabuleiro e, claro, só poderiam se movimentar se cumprisse o desafio que estava nas cartas do jogo. O jogador à sua esquerda deveria tirar uma carta e ler o desafio em voz alta. Sempre quando terminasse de ler, ele deveria dizer ao jogador desafiado: "E agora?" Então, o desafiado deveria dizer se aceitava ou não o desafio. A maioria dos desafios eram bem simples e bobos. Coisas como desafio você a tocar a campainha do vizinho, ou então desafio você a falar um segredo para um dos jogadores. Mas tinha um desafio que sempre nos deixava confuso. E sempre que jogávamos, deixávamos essa estranha carta de lado, dizendo que não valia. O desafio da carta era simplesmente: desafio você a ir até o final do arco-íris. Na primeira vez, rimos bastante disso. Pensamos que os donos fizeram isso apenas para trollar os jogadores e fazerem eles voltarem 2 casas à força. Sendo que caso não conseguisse cumprir o desafio, teria que fazer isso. O estranho é que parecia que essas cartas sempre vinham em todos os jogos. Um amigo meu também tinha o jogo na época. Disse que em uma de suas cartas dizia: "Desafio você a me achar no centro da cidade." Com o passar do tempo, o jogo foi ficando esquecido. A tecnologia foi avançando e ninguém mais queria saber de um jogo bobo de tabuleiro. O fato é que, em um fórum na internet em 2010, o jogo foi novamente trazido à tona. Enquanto a maioria dos usuários lembravam dos momentos engraçados e desafios que o jogo proporcionava, o usuário HackJ333 dizia com a maior confiança que não cumprimos o melhor desafio do jogo, que seria o de ir até o final do bendito arco-íris. Claro, todo mundo riu dele. Afinal de contas, deveria ser um desses malucos que criam teorias. Disse que o jogo foi criado por um propósito e que deveríamos descobrir e blá blá blá. Não acreditamos. Um usuário trouxe de volta a questão das cartas estranhas, o que fez todos falarem as cartas que tinham vindo junto em seus jogos. Nada fazia sentido. Eram apenas desafios estranhos que não entendíamos. A coisa ficou interessante quando os desafios de 2 usuários bateram. Enquanto um dizia: "Desafio você a enxergar no escuro", o outro dizia: "Desafio você a correr pela escuridão." Claro que HackJ333 veio correndo para dizer que estava certo o tempo todo. Mas isso não queria dizer nada, pelo menos não ainda. Perguntamos ao HackJ333 se ele ainda tinha o jogo e se ele também tinha uma carta estranha. O que ele respondeu que sim, e disse também o que estava escrito: "Desafio você a achar o caminho no escuro." Outra carta que batia com as outras 2. E afinal de contas, por que tanta obsessão com o escuro? HackJ333 afirmou que iria até o fundo disso e seria o primeiro a cumprir esse desafio. Todos do fórum falaram o que tinha em suas cartas,
a pedido de HackJ333, que queria pistas e juntar todas as informações que podia. Eu também entrei no meio daquilo tudo, falando que estava escrito não só na minha carta, como também na do meu amigo. Depois de tudo isso, HackJ333 prometeu trazer mais informações antes de sair do fórum. Não o vimos online durante algum tempo, até que numa manhã, enquanto estava tomando café, a notícia de um monte de fitas VHS encontradas me chamou a atenção. Na reportagem, deixava claro que o conteúdo das fitas era extremamente perturbador e que as autoridades estavam à procura do autor daquilo tudo. Aquilo me assustou um pouco, por ser raro isso acontecer nessa pequena cidade, que foi sempre um lugar bastante tranquilo. Porém, o que mais me assustou foi o que ocorreu durante a noite. Quando eu entrei no fórum, HackJ333 estava online e resolveu contar a todos ali tudo o que ocorreu nos dias em que passou fora. O texto a seguir foi escrito pelo usuário HackJ333. HackJ333, : O fato é que eu sempre gostei bastante do E agora? Lembro-me de tê-lo jogado bastante com meus amigos nas manhãs de verão, quando estávamos de férias. Minha mãe não era muito fã do jogo. Dizia que iríamos acabar se ferrando por causa daqueles desafios bobos. O que nunca ocorreu. A maioria dos desafios eram totalmente infantis e serviam apenas para nos fazer rir. Também por isso que eu queria descobrir o que realmente tinha por trás daquelas cartas. Assim como a maioria de vocês, achei que era apenas uma brincadeira de seus criadores. Até descobrir que outras desse tipo vinham em outros jogos. Pensei que, talvez, se eu juntasse mais cartas dessas, poderia achar algo. Poderia cumprir um desafio secreto que ninguém conseguiu e, como eu gostava muito do jogo, resolvi tentar. Peguei os desafios das cartas estranhas que vocês disseram e tentei ver por onde eu começava. A maioria não tinha muito sentido, então resolvi começar pelo centro da cidade, seguindo o que estava na carta. Desafio você me encontrar no centro da cidade. Não demorou muito para chegar até lá. Fiquei rodando por horas, por todos os cantos. Estava começando a achar que aquilo tudo era uma perca de tempo e que deveria deixar toda essa merda de lado. Porém, algo me chamou a atenção. Era um grafite de um arco-íris em um muro. E se fosse o arco-íris citado na outra carta que um de vocês me falou? O único jeito de descobrir era seguir o arco-íris que estava no muro até o fim. Fui andando pela calçada enquanto olhava o muro, ansioso para ver aonde aquilo iria me levar. Acabei chegando a um tipo de beco. Fiquei com um pouco de medo de continuar, mas pensei que talvez eu poderia achar algo muito foda, vai saber. Tomei coragem e segui em frente. Andei naquele beco sujo pensando o quanto eu poderia estar perto de descobrir alguma coisa e por isso me bateu uma certa decepção quando vi que era um beco sem saída. Olhei ao redor e as únicas coisas que encontrei foram sacos e um container de lixo. Me senti frustrado, mas não desisti. Comecei a revirar as sacolas e mexer no container, colocando a mão por baixo dele. Achei algo que estava grudado nele com uma fita. Era uma carta. Pela aparência, deveria estar ali há tempos. Mas ainda era possível ler o endereço que estava na carta, junto com um desafio. Desafio você a vir até aqui. Juro que demorei um pouco para cair na real sobre tudo o que estava acontecendo. Eu finalmente iria desvendar o mistério por trás do jogo. Não perdi tempo em pegar o ônibus para ir até o local da carta. Estava tão animado que esqueci que já eram 5 da tarde e que não demoraria muito para escurecer. Quem quer que fosse que estivesse por trás disso, queria mesmo que passássemos por uma aventura. Eu não reclamava, até gostava dessa sensação toda,
me sentindo um detetive. Então, quando estava perdido em meus pensamentos, o ônibus parou. Desci correndo, bastante eufórico. Era ali eu iria descobrir tudo. Quem sabe até ficar famoso por descobrir algo que nenhum desses patetas que jogaram o jogo em uma boa parte da infância perceberam. Quem era o maluco das teorias agora? Eu ria sozinho enquanto pensava nisso. Infelizmente, meu sorriso se desfez um pouco quando me deparei com uma casa. Ela tinha o mesmo número que estava no endereço. Era uma casa totalmente acabada. Parecia ter sido abandonada por anos. Falo isso também pelo gramado enorme que precisava ser aparado. Bem, era um desafio, e em todos os anos que joguei esse jogo, eu nunca recusei um desafio sequer. Até mesmo tomei um ovo cru. Um dos desafios que todo mundo recusava na época. Eu só tinha que entrar naquela casa e pegar o meu prêmio, certo? Tomei coragem após respirar fundo e pulei a cerca do lugar. A cada passo, meu estômago embrulhava. O fato é que eu estava me borrando de medo. Não só por estar se aproximando daquela casa ferrada, como também daquele matagal. Só faltava uma cobra aparecer do nada e atacar o meu pé. Quando finalmente cheguei até a porta, pensei na ideia de bater, até perceber que ela estava entreaberta. Senti um aperto na garganta, ao mesmo tempo que meu estômago começava a doer. Algo me dizia para voltar, e eu deveria ter ouvido. Infelizmente, minha teimosia e curiosidade falaram mais alto. Entrei na casa. Estava extremamente escuro. Eu não conseguia enxergar porcaria nenhuma. Tentei procurar por um interruptor tocando nas paredes da casa. Até cheguei a encontrar um, só que não funcionava. No final, meus olhos começaram a se acostumar com a escuridão e consegui enxergar duas coisas que não tinha notado. Primeiro foi uma escada que estava à minha direita, e outra foi uma porta logo à frente. Bem, não tive coragem de subir as escadas, não vou mentir. Resolvi seguir o caminho da porta à minha frente. Assim como a da entrada, essa porta também estava entreaberta. Agora eu me encontrava em uma pequena sala. O interruptor também não funcionava, para variar. Resolvi dar uma volta pelo cômodo até tropeçar em alguma coisa. Era uma sacola. Tinha alguma coisa dentro. Com um pouco de receio, fui colocando a mão dentro até tocar em algo. Sim, agora estava com algo nas mãos e, pelo formato, eu tinha certeza. Não restava dúvidas que aquilo era uma fita de VHS. E não era apenas aquela. Tinha mais algumas na sacola. Pensei que deveria ser aquilo que o criador do jogo queria que eu encontrasse. Até meus pensamentos serem interrompidos por um barulho que vinha do cômodo de cima. Tinha alguém na casa. Merda, eu tinha que sair dali. Guardei a fita na sacola e corri, passando pela primeira porta até acontecer a pior coisa que poderia ocorrer naquele momento. Eu caí. A saída estava bem na minha frente. Eu ouvi passos na escada. Estava chegando perto. Eu não tive coragem de olhar para trás para ver quem diabos era. Apenas juntei minhas forças e me levantei desesperado, ainda com a sacola na mão. Eu nunca tinha corrido tanto assim na vida. Agora passando por aquela grama alta, pensando se aquilo poderia estar logo atrás de mim. Assim que cheguei na cerca, joguei a sacola por cima dela e em seguida pulei. Podem me chamar de maluco, mas eu queria mesmo saber o que tinha naquelas fitas. Depois do que pareceu ser uma eternidade, eu cheguei ao ponto de ônibus onde finalmente pude pegar o ônibus de volta para casa. A primeira coisa que fiz quando cheguei em casa foi pegar o meu velho videocassete e pegar uma das fitas para assistir. Fiquei surpreso quando em uma das fitas tinha uma carta dizendo: "Parabéns, você cumpriu o maior desafio do E agora?". Agora
desafio você a contar sua experiência para outras pessoas. Vocês não sabem o quanto aquilo me fez dar um sorriso de orelha a orelha. Um sorriso que durou até eu colocar o VHS no videocassete. O fato é que eu não consigo dizer a vocês o que tinha ali. Pensar nisso nesse momento está acabando comigo. Apenas saibam que nunca irei esquecer essa merda. Nem mesmo se eu batesse a cabeça e perdesse uma parte da minha memória. Ainda consegui reunir forças para chamar a polícia e falar o endereço da casa. Não tinha mais ninguém lá quando a polícia chegou. Eu não estou bem. Maldito jogo, maldita curiosidade. Eu espero que todos vocês peguem esses malditos jogos que vocês têm em casa e coloquem fogo. Foi o que eu fiz com o meu. Apenas sigam o meu conselho. Não quero mais nada que tenha ligação com isso em minha vida. O texto de HackJ333 terminou assim. Ele não postou mais nada depois disso. Passei a noite toda discutindo com os outros usuários sobre a história que ele tinha contado. Alguns acreditavam, outros não. Mas não podíamos negar que fitas foram encontradas. Estavam sempre falando disso na TV. Dias se passaram e tivemos notícias de que a polícia começou a passar em todas as lojas atrás do jogo. Mas nenhuma loja da cidade o vendia mais. E ela não poderia achar todas as pessoas que compraram o jogo de tabuleiro. Até hoje, eu não sei o que tinha nas fitas. E ainda não encontraram o autor e criador do jogo. Também não tivemos mais notícias do HackJ333. Algumas noites, quando chego do trabalho, me pergunto o que realmente aconteceu naqueles dias.